Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, iremos estudar o capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios, onde que neste capítulo aqui, meus irmãos, Paulo, ele fala sobre o zelo pela fé, ele alerta contra os falsos mestres e também ele descreve os sofrimentos que enfrentou pelo Evangelho, mostrando o quê? Mostrando o valor da perseverança e fidelidade em nosso Senhor Jesus Cristo. E meus irmãos, antes da gente darmos início a esse estudo, como eu sempre faço no começo dos vídeos, que vocês, meus irmãos, peço carecidamente, se inscrevam nesse botãozinho que tem aí, o nome inscrever-se, e também que ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e deixar um like, que fazendo isso, meus irmãos, fortalece muito o canal e facilita para o YouTube ele recomendar para mais e mais pessoas interessadas na Palavra de Deus e que por meio deste canal mais irmãos virão conhecer mais a Palavra de Deus. Por isso que já deixou o seu like, já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos? Ótimo! Vamos agora começarmos o estudo de hoje. E vamos ver aqui nos primeiros versículos de 1 ao 4 que Paulo ele vai falar sobre o zelo pela fé dos coríntios. Nesses primeiros versículos aí, do 1 até o 4. Vamos ler aí. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho. Porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar em casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois, assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um Espírito e um Evangelho completamente diferentes do Espírito de Deus e do Evangelho que receberam de nós. Meus irmãos, nesses primeiros versículos aqui, Paulo ele expressa o seu zelo como um pai espiritual, desejando sempre proteger os coríntios de se desviarem da pureza da Palavra de Deus, da pureza do Evangelho. E Paulo também, meus irmãos, ele alerta aqui contra aqueles que tentam seduzir os fiéis com falsos ensinamentos e filosofias humanas. Por isso que aprendemos aqui, meus irmãos, nesses primeiros versículos, que devemos estar atentos à verdade do Evangelho da Palavra de Deus e sempre manter a nossa fé firme em nosso Deus Todo-Poderoso, em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que para nossa realidade, esses versículos nos mostram que nós temos, meus irmãos, que examinar as nossas crenças, se elas estão fundamentadas na Palavra de Deus e também para evitarmos influências de outras pessoas que distorcem a fé, que distorcem a Palavra de Deus. Amém? E agora, meus irmãos, nesses próximos versículos aqui, do 5 até o 15, vamos aprender sobre falsos apóstolos e também sobre enganos, do versículo do 5 até o 15. Vamos ler aí. Eu não acho que tenho menos valor do que esses tais superapóstolos.
Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isto: eu nunca exigirei que vocês me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém, em nenhum lugar da Acaia, tirará de mim este orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada. Por que estou dizendo isso? Será que é porque não amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer, a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivo para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo. E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem. Mas no fim, eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele adverte sobre os falsos mestres que se apresentam como servos de Cristo, mas enganam para levar as outras pessoas ao erro. E ele lembra que nós não devemos julgar apenas pela aparência, mas sim pelos frutos das ações que essas pessoas fazem. É pelos seus frutos que vamos conhecer. E nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou isso, que pelos seus frutos os conhecereis. E aqui aprendemos que a aparência, ela pode enganar, meus irmãos. A aparência, ela pode enganar. Mas o discernimento espiritual, este é essencial. Por isso que hoje, para nossa realidade, vamos orar, meus irmãos, mais pelo discernimento e comparar tudo o que ouvi com a palavra de Deus. Tudo. Por isso que se vamos ver aquele nosso irmão falando a palavra de Deus, vamos ver as atitudes dele, se são contrárias. Isso o que ele está falando. Por isso que nós temos que orar pelo discernimento e comparar tudo o que ouvimos com a palavra de Deus. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, nós vamos ver, nos 16 até o 22, que Paulo, ele descreve as suas labutas pelo Evangelho. Do versículo 16 ao 22. Vamos ler aí. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar.
De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco. Já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos. Toleram os que mandam em vocês e exploram vocês. Toleram os que os enganam, os que os tratam com desprezo e os que lhe dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas, se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever, embora isso seja uma loucura. Eles são hebreus. Eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Meus irmãos, nesses versículos aqui, Paulo, ele detalha as suas perseguições, prisões, fome, frio e perigo de morte, mostrando que a fidelidade a nosso Senhor Jesus Cristo exige coragem, exige perseverança. E Paulo também aqui, ele usa, meus irmãos, tudo isso para contrastar a sua autenticidade com os falsos apóstolos. Por isso que aprendemos aqui nesses versículos que o serviço a Deus, ele pode exigir sacrifícios, mas que é recompensador em sua vista. Por isso, meus irmãos, que hoje não se intimide com dificuldades, com problemas, com sofrimentos ou qualquer coisa que seja. Não se intimide com isso. Lembre-se sempre de que perseverar na fé fortalece a nossa alma e glorifica sempre ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E agora, nesses próximos versículos aqui, vamos ver sobre o poder do sofrimento para a missão, nos versículos 23 ao 28. Vamos ler aí. Eles são servos eles são servos de Cristo, mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora, ao dizer isso, eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia. Tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e 1 vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Meus irmãos, nesses penúltimos versículos aqui, Paulo,
ele enumera os sofrimentos enfrentados pela palavra de Deus, pelo Evangelho, mostrando que cada dificuldade que ele passou serviu para avançar cada vez mais a mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. E Paulo nos ensina que a cruz diária, ela é diária. Quando aceita com amor, ela fortalece a nossa fé. Por isso que a nossa cruz, ela é diária. Mas quando nós aceitamos essa cruz todo santo dia com amor, é ela quem fortalece a nossa fé. Por isso que aprendemos, meus irmãos, que sofrimentos, quando passarmos por sofrimentos, por problemas, dificuldades, tudo isso, esses sofrimentos, eles podem ser instrumentos de crescimento espiritual e também de testemunho. Por isso que para nossa realidade hoje, esses versículos nos ensinam que nós temos que encarar as dificuldades como oportunidades de demonstrar fé e confiança cada vez mais ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E para finalizar o estudo de hoje, nesses últimos versículos aqui, do capítulo 11, nós vamos ver a autenticidade de Paulo como apóstolo, nos versículos 29 até o 33. Vamos ler aí. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar das coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, o Deus que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guardas nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse num grande cesto por uma abertura na muralha, e assim escapei do governador. Meus irmãos, nesses últimos versículos aqui, Paulo, ele se apresenta como um exemplo de humildade e serviço. E ele, Paulo, não busca a glória própria, mas sim o bem da igreja e a propagação da palavra de Deus e a propagação do Evangelho. Por isso que a verdadeira liderança espiritual, ela é marcada pela abnegação e fidelidade. Por isso, meus irmãos, que nesses últimos versículos aqui, aprendemos que liderar no reino de Deus é servir e sacrificar-se. Não buscar honras ou reconhecimento humano, mas sim servir e sacrificar-se. Por isso que esses últimos versículos, para a nossa realidade, ele nos ensina que temos que procurar servirmos com humildade e amor. Lembrando sempre, meus irmãos, sempre que Deus, ele vê cada gesto da nossa fé. Amém? E para finalizar esse capítulo 11, aprendemos 5 lições hoje, 5 ensinamentos. Primeiro, que devemos zelar pela fé e permanecer firmes na palavra de Deus. Segundo, falsos mestres podem enganar, por isso o discernimento espiritual é essencial, é vital. Segundo, terceiro, perseverar no serviço a Cristo exige coragem diante das adversidades. Terceiro, quarto, que os sofrimentos podem fortalecer a nossa fé e servir ao reino de Deus. E quinto, que a verdadeira liderança cristã é humilde, fiel e dedicada ao bem do próximo. Foram
essas 5 lições, esses 5 ensinamentos que aprendemos no capítulo 11 da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. E antes de finalizarmos, meus irmãos, este vídeo, como eu sempre faço em cada vídeo antes de finalizarmos, eu peço carecidamente, meus irmãos, que se inscrevam no canal e ativem o sininho, porque isso ajuda muito o canal a crescer cada vez mais e ao YouTube a recomendar para mais e mais pessoas interessadas na palavra de Deus. Por isso que a sua inscrição e o seu like e a ativação do sininho é muito importante, meus irmãos, para o canal. E também compartilhe esse vídeo, meus irmãos, para os seus familiares, seus amigos, que alguém precisa ouvir essa palavra que acabamos de estudar hoje. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, meus irmãos. Até mais.